eu chorando que foi com ela. A Bia disse, a uma lá olhou, a outra disse, não, você faz um procedimento aí. Faz a biópsia, isso aí, arrumava o cirurgião lá e arrancava. Pra mandar pra biópsia. Aí ela não estava podendo falar não. Aí ela mandou só mensagem, ela pediu pra ela. O maior daqui de baixo, tem uma aqui embaixo, metade de rico e tem outra ali. Pois é, eu não sei qual foi. Davi é um cara super pequenininho. Olha que você vê que é grandinho achatado. Tá achatado. Irmão? Amém. Então, né? Senhor Deus, eterno Pai, Deus poderoso, Deus grandioso, toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Deus, e ao Teu Filho amado Jesus Cristo, que está assentado na Tua destra, no trono, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por esse dia maravilhoso, Pai, que o Senhor consolou a cada um. Que nós temos, ó Deus, só te agradecer, Senhor, nós não somos merecedores de nada, mas a cada dia nós temos cada um de nós. Entrega nossas vidas, Pai, que nós amamos, ser conosco, nos dar força, nos caminhos, para que nós possamos permanecer nos caminhos, embora seja assim que possa acontecer em nossas vidas. Entrega a tua igreja, onde estiver qualquer parte do mundo, vai ser conosco. Em nome de Jesus, que eu te agradeço. Amém. A tua paz é como Deus que corre suavemente ao encontro do mar, Senhor Jesus. A tua paz é como os campos onde tem belas flores e a pássaros a cantar, pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver, pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, não dormirá quem te guardar. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra.
meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está teu Deus? Onde ele está? Onde está teu Deus? Onde ele está? Amém? Segura a tua sombra com a direita. Paz e graça, igreja. Amém, irmão. Nós ainda estamos falando aqui sobre Abraão, o pai da nossa fé. Vimos aqui que Abraão ele saiu da sua parentela. O pai dele era um idólatra, todo o povo dele, mas Deus achou descer na pessoa. E o que aconteceu? Aconteceu que Abraão ouviu a voz de Deus, e no decorrer da história a gente vê que Deus ele faz várias alianças com Abraão. A primeira aliança ele fala no capítulo 3, dizendo: sai do meio da tua parentela e te farei uma grande nação. E aí, ele sai do meio da parentela dele com mais ou menos uns 70 anos. E no decorrer dessa caminhada, o que acontece? Houve problema. A mulher dele ouviu aquela que Deus tinha falado e tomou frente, quis realmente arranjar da maneira dela um herdeiro para Abraão. Eu vou pegar na ponteira. Vimos também que Ló, ele se separou do seu primo. Nessa separação do seu primo, Ló e sua família, e toda a sua riqueza, toda a sua parentela, e todos aqueles seus escravos, o que aconteceu com eles? Eles foram destruídos na cidade de Sodoma e Gomorra. Sabemos também da história que Ló ele foi capturado e o Abraão aqui, a gente pensa que Abraão era um cara simples, mas ele era um príncipe e um guerreiro. Ele venceu 4 reis e foi abençoado pelo aquele Abimeleque, o abençoado pelo nosso Melquisedeque. Exatamente, obrigado. Melquisedeque, que era já uma aparição de Cristo, uma cristofonia chamada. Então, ele dá 10% de tudo que ele ganha, na guerra, e dá a Melquisedeque. E o que acontece? Ele é abençoado. Nós vimos que depois Deus ele aparece já, Sara, já com 90 anos, e Abraão com 100 anos, dizendo que ele realmente, a descendência dele ia ser como a areia do mar e como as estrelas do céu. E hoje, se Deus permitir, nós vamos
ver aqui Abraão no Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Mateus. Capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Versículo 1. Quem é que pode ler comigo, por favor? Mateus, capítulo 1, versículo 1. É. Lemos. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Continua? Continua. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judas e Judá e os seus irmãos. Judá gerou. O que aconteceu aí? Da onde vem o nosso Salvador? Geração de Abraão. Da promessa que Deus fez. Então, tanto José, como Maria, como Jesus, ele vem dessa linhagem, da linhagem de Abraão. Então, Deus, ele realmente ressuscita filhos a Abraão. Então, essa é a vontade de Deus. A citação de Abraão no Novo Testamento, se você for pesquisar com calma, você vai ver mais ou menos uns 70 versículos do Novo Testamento, falando sobre Abraão, sobre a pessoa dele, no Velho Testamento. Isso quer dizer o quê? Que Abraão foi uma pessoa real para nós. E é realmente o pai da fé. Então vamos para versículo 17 de Mateus, capítulo 1. Versículo 17. Discorre que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Viu aí? Então foram 42 gerações para vir a pessoa de Cristo Jesus. Então nós vemos de sorte que toda geração, desde Abraão até Davi, são 14. A história foi grande. Então, o que aconteceu aí no tipo de Cristo que veio como guerreiro, que veio como lutador, que foi realmente escolhido por Deus? A gente vê a pessoa de Davi. A gente vê a pessoa de Davi. E a gente vê que Davi, dentro do contexto geral, ele era um homem semelhante a qualquer homem. E quando Cristo apareceu, depois das 14 nações do exílio da Babilônia, muitos judeus pensavam que o que ia acontecer lá no meio do povo de Israel é a mesma coisa que aconteceu com Davi. E Cristo Jesus, ele nos ensina umas coisas totalmente diferentes da posição de Davi. Ele entra em Jerusalém, não montado no cavalo, mas montado no animal de carne, que é o jumento. Então, aí daí em diante, o que ele vai começar a ensinar? Vai ensinar sobre quem é realmente o maior no reino do céu. Que é aquele que mais
começa a lavar os pés dos irmãos e depois ele fala, vocês entenderam o que eu fiz? Aí ele vai dizer, porque no reino de Deus é de puta cabeça. A paz que tem que segurar. Então, se a nossa base estiver em Cristo Jesus, é isso que vai acontecer. A gente vai estar sempre seguro, seja onde for. Então a gente tem que aprender isso. Eu não sei de tudo. Onde nós aprendemos mais como se comportar, como trabalhar na palavra, para não direcionar a irmandade para o caminho. E mesmo assim, Jesus ele ensinou esse propósito. Se você vê no contexto religioso que fala do nome do Messias, fala do nome de Jesus, você vê que o contexto religioso é totalmente diferente do contexto que Jesus ele deixou estabelecido. As pessoas de renome realmente têm renome. Realmente ele diz, eu vou falar de Jesus, mas eu preciso que você me pague isso, e eu tenho que ficar no hotel tal, e assim, virou um show. Sabemos também que no contexto religioso existe também as colocações dos louvores, que também as pessoas estão mercadejando. Então a igreja de Cristo, a igreja que Jesus estabeleceu, a igreja que ele quer, aquela que aqueles que querem ser maior e aqueles que mais vão sofrer, aqueles que não servir. Quanto mais a gente fala, mais devedor a gente vai ficar. Então nós vimos aqui que houve 42 gerações para o nosso Redentor chegar até nós. Mas a Bíblia fala que Jesus ele veio no momento certo e na hora certa. Deus ele não faz nada desordenadamente. Ele faz de acordo com o tempo certo. Porque a gente vê aqui no Velho Testamento, olha só, a gente vê aqui no Velho Testamento que Jesus ia ser totalmente rejeitado. Totalmente rejeitado. Então, Deus disse para Jesus, é agora que eu quero te amar, e vai cumprir o que vai ser. E realmente, foi o que está escrito, foi cumprido. Lindo. Os profetas que Deus entrava dentro dele e diz, assim diz o Senhor, essas profecias foram cumpridas. Todas elas. Então, irmão, a profecia de ele, a profecia que está no Velho Testamento, no Novo Testamento, que não foi ainda cumprida, pode ficar ciente que essa vai tardar. Ou pode vir a qualquer momento. O que nós devemos estar fazendo? Nos santificando e apressando a vinda do Senhor. Então nós vimos aqui que Cristo Jesus, ele passou 42 gerações. E dentro desse contexto todo, a
gente vê que realmente o povo que Deus escolheu para ser seu, para ser sua propriedade, esse povo foi um povo totalmente rebelde. Ficaram 70 anos em cativeiro. Ficaram numa cidade totalmente idólatra. Mas Deus sempre tinha um remanescente, aquele que não se travava para as coisas desse mundo. Então espero que seja nós, através da fé, que foi realmente plantado no nosso coração através da pessoa de Cristo Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos. Romanos 4, capítulo 4, exatamente. Ao versículo 1 ao 25. Romanos 4, 4, do 1 ao 25. 1 ao 25. Pode ler? Pode? Romanos Pode puder, né? Romanos. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne, o que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus, pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribuiu justiça, independentemente de obras. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuiu pecado. Está bem-aventurança vem apenas sobre os circúncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Isso. Porque dizemos: a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado, ou sendo ainda incircunciso, não foi no regime da circuncisão. Mas quando ele ainda não havia sido circuncidado, e Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado, e isto para quem ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele e também pai da circuncisão, isso é daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé, teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. 13. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois, se os da lei, e que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressões. Essa é a razão porque provém da fé, para que sejam
segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em que Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir e ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo, já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que nós igualmente nós será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então, olhando a situação do que Paulo, quando Paulo ele olha, porque para ele fazer esse relato aqui, Paulo ele estudou muito antiga aliança. Por exemplo, eu não me gostando 12. né? Ele, com 12 anos, na idade de Jesus, eles tinham que saber todos os 39 livros do Velho Testamento. O judeu não viu. Nessa idade, eles tinham que saber de cor todos esses livros. Por quê? Porque a lei, ela foi estabelecida até a pessoa de Jesus Cristo. O próprio Jesus, depois do nascimento dele, 7 dias depois, a família dele levaram ele a cumprir uma lei que foi estabelecida por Deus a Abraão, que foi a circuncisão. Essa lei, ela serviu como um sinal em todo o povo de Israel. Então, todo escravo ou pessoas que queriam andar no meio do povo de Israel, ele tinha que circuncidar. Então, essa circuncisão mostrava uma maneira realmente de salvação. E a gente vê aqui que, no contexto que você leu, do versículo 20 ao 25, o Paulo diz que o Abraão estava praticamente morto. Não tinha mais virilidade, não era mais um corpo mortificado. Mas o que aconteceu? Parece que nós que assistimos muito futebol, principalmente no Brasil, né, que na época era chamado nos 44 do segundo tempo, tinha aquela
salvação, que todo mundo ficava alegre, gritando, bomba. Então, foi isso que aconteceu para cada um de nós. Deus ele nos deu uma salvação que homem nenhum podia adquirir. Mas ele fez essa salvação através do corpo que estava praticamente amortecido. E também essa mulher, Sara ainda viveu até os 120 anos. Abraão, ele ainda viveu até os 170 anos, irmão. E é interessante a gente ver o poder de Deus, como diz lá no capítulo 12, que o Todo-Poderoso se manifestou a Abraão. E ele arrumou outra mulher depois da morte de Sara. Teve filhos. Lá na frente será a igreja. Então a gente vê, irmão, o poder de Deus. Deus, ele opera naquele que se deixa trabalhar. Mas é no tempo dele, no momento dele. Por exemplo, Abraão quis tomar a frente com Sara, deu tudo errado. O que a gente vê é que Deus, de um corpo morto, ele ressuscitou os descendentes. A gente vê Davi, vê Isaac, vê as 12 tribos, vê tudo isso. Depois que esses pessoal todos aqui, eles ficam cativeiro 400 anos lá no Egito. Depois Deus vai levando mais um outro. Também uma criança indefesa, que é regulada no direito, mas é perseguida pela sua irmã. Olha o que aconteceu. Então, essa aí já é Moisés. Mas Deus sempre deixou o remanescente. Vamos para Gálatas. Capítulo 3. Não, capítulo 16. Gálatas. Gálatas 16? É 3, não? Gálatas 3. Qual é esse? Tá bem, não? Graças a Deus. Pode ler. Gálatas vai deixar. Depois de Mateus. Vai dar para ele terminar. Aí, ó. Se a gente. Pode ler? A partir que você. A partir que versículo. Versículo 6. 6 até em diante. Mas ele falou aí, apesar que ele já. Pode ler, 6 ou 9. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Então, como tu estudou esse texto aí, o que tu acha dele? O que mais assim, atenção aqui, irmão, em Gálatas, essa parte aqui que ele fala, no versículo 8. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé quem? Gentios. Por isso anunciou primeiro o Evangelho a quem? A Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, né, a salvação de Deus, né,
Não era só socorro, mas avisava os gentios. Já tinham pregado também o Evangelho a Abraão. Agora, a gente entra mais tudo. Aonde foi que foi realmente mostrado o Evangelho do Velho Testamento? Lá na vida de Abraão. Você sabe, acho que foi você que trabalhou no capítulo 23. Foi? Foi não? Quem foi que deu o capítulo aqui? Foi o Elton. Hã? Foi o Elton. Ou ela que deu mesmo? Foi? Então lá figura o Evangelho. Porque Abraão, de acordo com a palavra de Deus, ele acreditava que Deus podia ressuscitar seu filho depois que ele matasse. Exato. Então lá mostra que Abraão, como sendo um tipo, né, Deus, ele mostrou como fosse o próprio Deus fazendo o envio do Cristo Jesus. Mas Isaac, até um ponto de carregar, aqueles lenhos, naquele momento ele estava carregando a sua cruz. Ele ia realmente ele ia realmente ser sacrificado. Mas aparece que eis o poder de Deus que tira aquele animalzinho que o anjo disse: Abraão, não faça isso com seu filho. Aí, Jesus, ali, representando aquele poderio, aparece lá e diz. Aí é a primeira aparição de Cristo Jesus ali para Abraão, mostrando que Deus é poderoso. E ele creu nessa situação. Recebeu o filho na sua velhice, no seu cansaço, na sua carne morta. E no momento que o jovem está com 17 anos, o que acontece? Deus disse: me dá teu filho, o teu único. Ele. Por isso que ele se torna, né, o pai. Então, essa fé, irmão, essa fé aqui de Abraão, não é uma fé somente. Não é uma fé somente. Ele realmente teve fé e ele se submeteu ao pedido. Então ele foi, além de ter fé, ele foi obediente a levar o seu filho ao teste. Então, essa fé, irmão, é o que cada um de nós devemos ter daqui adiante. Porque Abraão também, ele se retrata aqui, Lucas capítulo 16, se retrata como um consolador. Então, a gente vê Abraão aqui como fosse o próprio Deus esperando cada um de nós no seu sim. Versículo
seguro. Nós sabemos da história, né? Que existiam dois seres humanos que um rico e outro pobre. Mas eles eram irmãos de descendência. Eles dois eram filhos de Abraão. E um tinha chagas, lepra, e o outro era rico. Mas o rico, ele não. O rico, ele não pensava no seu irmão, no seu próximo. E a gente vê aqui que Lázaro, no decorrer do banquete do rico, das festas do rico, o que acontecia? Ele se alimentava das sobras que saíam da festa. Ambos morreram. O Lázaro foi levado pelos anjos e o rico ele foi sepultado. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Por que Abraão é citado aqui por Jesus? Por que Abraão é citado por Jesus? Ele já tira, como eu disse aqui, do seio uma palavra. Ele coloca o nome no ensinamento que ele quer dar. Então, o que acontece no versículo 2? Aconteceu que morreu o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Então, quando nós morremos, nós desencarnamos e vivemos através da fé de Abraão, a gente vai para onde? Para Abraão. A gente vai ficar com ele lá. Até Jesus Cristo aparecer no céu e nós sair da onde Abraão está e vir juntamente com Cristo nos ares. Aqueles que não morreram na carne vão ser transformados e não vão mais ser de Abraão, porque nós se tornamos de Abraão. Mas todo momento, quando a gente morre em Cristo, a gente vai já ser consumido. É uma prévia. É você receber o espelho do seu contra-cheque. A paga que você vai receber. Vem aqui, aí, só que o contra-cheque, o verdadeiro, vai aparecer depois de 10 dias. Dia 15 aparece a prévia, lá para o dia 25 o contra-cheque está pronto e não pode mais mexer, não pode mais chegar nada. Então, é essa parte que o cristão tem. O cristão que vive em Cristo, ele vai ser crucificado. Todos os cristãos do tempo de Jesus e depois de Jesus, que foram decapitados, foram assassinados, foram pendurados de cabeça para baixo, queimados em praça pública. Teve um período em Roma que faltou madeira para crucificar os cristãos. Pessoas que foram comidas por leão, matadas por boi, chifrada. Todas essas pessoas que morreram vivamente, não negaram o nome de Jesus, viveram a fé de Abraão, eles vão estar. Mas, versículo
versículo 23 em diante, a gente vê um relato que o ricão aqui, ele dá clama, pede, mas não tem mais. Pode ler? 23 em diante, até o 31. E do inferno ergueu os olhos, estando em tormento. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro, e molhe da água a ponta do seu dedo, e me refresca a língua. Me refresca a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco o de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que me mandares à casa do meu pai, porque eu sinto irmão, para que me dê testemunho, a fim de que no meu também para estudar e comer. Disse Abraão: Em Moisés o profeta, ouço. Disse ele: não, Pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse feito ele, arrependiam-se. Porém, ele lhe disse: se não honrar Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então a gente vê as palavras que Jesus cita, que Abraão disse. Isso no mundo espiritual. Jesus está citando uma conversa espiritual que o homem que não estava obedecendo Deus, Jesus cita as palavras do mundo espiritual. Aquele povo, e graças a Deus que essas palavras do mundo espiritual, que Jesus narrou aqui, dizendo que Abraão disse isso, Abraão disse que tinha uma separação, que você não pode passar para cá. Foi uma narração que Jesus ele falou, disse que Abraão disse isso. Você crê nisso? Amém? Então permaneça na fé. Senhor meu Deus, Pai eterno, em Cristo Jesus. Sabemos que enquanto estamos nessa carne, Deus não só se lava, mas nos ajuda, meu Deus, a olhar para Abraão como sendo o pai da fé. Porque se ele não tivesse, meu Deus, vivido a fé ao ponto de entregar seu filho para o Senhor, não tinha Cristo, não tinha o fim do descendente. Aquele descendente que ia ser realmente aquele que ia morrer pelo mundo inteiro. Aquele que a tua palavra diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos ajuda a viver por Ele e para Ele. Nos ajuda a viver um cristianismo simples, mas com obediência e com temor. Pai, cuida do irmão Léo, fala através dele, cuida também, Pai, da irmã Tônia, cuida da minha casa, da minha esposa, cuida dos meus filhos, protege, meu Deus, essa vizinhança, cuida, meu Deus, de cada um de nós.
Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Que eu ouvisse